Boa noite, pessoal. Mais uma vez, Contestação Espírita aqui. Hoje nós vamos conversar sobre, mais uma vez, temas aleatórios, né? Coisas que estão bombando aí no nosso dia a dia, porque sempre tem alguma coisa que tira a nossa paciência, né? No nosso dia a dia. Mas, antes da gente ir para a vinhetinha, deixa o seu like, comente, se inscreve no canal, porque sempre tem discussão e, obviamente, a contribuição de todos sempre é muito bem-vinda. Bom, acho que podemos começar com a maior da semana, né? Sem entrar na... É que é difícil, né? Sem entrar na... Não entrar em questões políticas, né? Mas o fato da semana foi a lesa pátria que aconteceu, né? Na segunda-feira, de um presidente da República falar mal do próprio país para embaixadores de outros países, né? Então, dentro dos absurdos que vivemos, mais um para a gente comentar. E aí, o que vocês acharam do famigerado evento do Brainfin? Brainfin, que até no inglês cara é errado. Bom, para mim é claro o que ele está fazendo, né? Para mim é a constatação de que ele está seguindo o mesmo caminho que o Trump seguiu, né? O Trump fez a mesma coisa. Olha, está sendo fraudado, essa eleição não está correta, né? Eles estão fazendo a contagem de votos de forma errada, isso vai, né, prejudicar e tal. E tentou, até o último momento, melar a eleição nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, eles têm umas instituições fortes, né? Ele tem lá um comando das Forças Armadas que não aceita qualquer tipo de coisa, não. E ele tentou melar, tentou aquela bagaça toda no Capitólio e não deu certo. Agora, o discurso é mais ou menos o mesmo. Olha, não confio no processo eleitoral. Olha, esse negócio vai ser fraudado. Então, assim, ele é como se ele estivesse avisando, eu não vou aceitar o resultado das eleições, porque eu já estou avisando que o sistema é falho e que ele vai me dar legitimidade para fazer sei lá o quê. Eu não posso afirmar que ele vai tentar um golpe, mas é uma possibilidade, né? Então, assim, basicamente ele está dizendo, olha, ele está mandando um aviso, ó, eu não confio no sistema, se esse sistema não for favorável a mim, eu vou ver o que eu vou fazer. Para mim, a mensagem é essa. Um sistema que foi sempre favorável, né, nos últimos 30 anos, né, mas tudo bem. Mas aí eu acho que tem um porém, né, Flávio? Naquela situação do Trump lá, o que ele questionava era o voto impresso, né? Pois é. Que o voto eletrônico era o voto confiável, o outro não. E aqui se questiona o contrário. Independente do que houvesse, né? A questão é jogar coisa no ventilador, né? Para não dizer o português claro. Uhum. Mas se fosse papel, ia criticar papel porque eletrônico é mais seguro. Como é eletrônico, vai criticar papel e tudo mais. Mas o que eu fico pensando em todo esse imbróglio, né? E assim, o que infelizmente eu vejo é que algo acontecerá, independente dos resultados, alguma coisa vai acontecer, e coisa que não é boa, mas do ponto de vista espiritual, né? Como que vocês acham que tudo isso deve estar sendo armado do ponto de vista espiritual? Será que existem espíritos? Eu acredito que sim, né? Mas vamos colocar em forma de questão que vai ser mais fácil para a gente debater. Será que existem espíritos que estão dedicados à questão, que estão olhando isso com carinho, estão preparando o terreno para alguma coisa? Ou será que estamos à mercê das decisões aqui do planeta? Eu queria dizer que, assim, antes de entrar na questão espiritual, que eu acho que é muito pertinente e é o que nós temos aqui, né, como grande foco da nossa discussão, é que nós temos dois pontos aí que eu acho que é muito importante da gente discutir, independentemente de posição política, né? Um é democracia, né? Uma coisa que a gente... muitas pessoas deram a vida por conta de uma democracia, apesar da nossa democracia ser extremamente frágil e jovem, né?
A gente esquece o quanto para nós é uma coisa tão... Nós somos... vivemos exatamente essa época, né? Nós somos nascidos na ditadura e vimos essa questão da transição para a democracia, o quanto isso foi sofrido, o quanto isso foi penoso e quantas vidas foram perdidas, embora tem gente que acredite que não, né? Enfim, isso é muito triste, porque nós, como professores, falhamos miseravelmente quando a gente escuta uma coisa dessa, né? Mas, enfim, eu penso também na questão do que vai contra a democracia, que eu acho que ainda com todos os defeitos, né, que nós temos numa democracia, ela ainda seria aquela que privilegia o livre-arbítrio, né, que tem a ver com aquilo que a gente acredita, né, e o quanto uma menção e um líder que deveria estar defendendo um país, lutando contra a questão da fome, contra a questão de tanta coisa absurda que está acontecendo, está focado numa bobagem. Só que as pessoas que seguem, né, eles estão cada vez mais... isso está cada vez mais perigoso, porque, além de tudo, as pessoas estão ficando armadas, né? Então, esse tipo de discurso é um discurso que, para além do que vai contra a democracia, ele vai a favor do incentivo às pessoas praticarem coisas que assim, é culpa dele? É, sim, ele é um representante, ele é um líder, né? Embora, para mim, assim, não importa a minha opinião pessoal, mas ele é um líder e tem muita gente que acredita em YZ o que ele fala, né? Então, vamos armar, vamos... olha, gente, para vocês verem um absurdo, nós estávamos no shopping semana passada, tinha acabado de acontecer o caso do crime político lá, do cara ter matado justamente por cara ser de outra opinião política. E aí o cara estava no shopping com uma camiseta: o povo armado jamais será escravizado. No dia seguinte, quer dizer, era afronta. Era uma afronta. Isso daí provavelmente deve ter corrido em todas essas redes, né? E os tiozão do Zap passando, porque agora eles não passam para qualquer pessoa, mas entre eles, ó, o negócio roda, entendeu? E aí fala assim, não, vocês têm que fazer essas camisetas e andar. Mas aí a gente para pensar, o que está por trás disso? Né? E aí, espiritualmente, o que está por trás disso também? Né? É toda a boiada, como a gente já costumou dizer aqui, é a porteira aberta, né? E a gente, assim, os fracos, os fracos não, desculpa, aqueles que têm razão, que se calam. A gente está calado diante de um monte de absurdo que está acontecendo. A gente fica indignado, tá, mas e daí? Muda o assunto, muda a besteira e aquilo lá passou e acabou, né? Então, assim, realmente, como o Sidney disse, é aquela coisa para o mundo que eu quero descer, porque tá, assim, muito, muito pesado. E a gente que pediu para estar aqui nesse momento, realmente, acho que não foi só o comércio do Sinédrio lá, não foi só pedra na cruz, e não foi coisa muito pior, gente, porque, olha, eu vou falar, tá difícil, viu? É difícil. Já eu acho que a gente está, além de regredindo, né? Eu, sinceramente, eu acho que a gente é tão idiota que o plano espiritual vai deixar a bolha estourar, porque não é possível. Não é possível. Não tem tempo hábil para tirar do mundo as pessoas de má índole do poder. Não é só aqui, né? É um movimento global e tal, não sei o quê. Esse é um assunto. Agora, o assunto da infantilização que me ocorreu agora é isso, cara. Quando na vida você imaginou que um adulto vai fazer uma festa temática baseada num partido político? Assim, primeiro que um adulto ter festa temática, dependendo, já fica de mau gosto, dependendo da pessoa.
Aí o cara resolve, tudo bem que ele tem uma história, etc. Aí o cara resolve fazer uma festa temática do partido. Isso eu acho de uma infantilidade tão grande, porque é essa afronta que você citou, entende, Cláudia? É um jeito de falar assim, não, eu preciso gritar, eu preciso extravasar o que eu penso. Quando, na verdade, a gente deveria estar mais preocupado em acalmar os ânimos, né? Em propor Eu posso só fazer um parêntese, Sidney, que na verdade, assim, tem uma diferença muito grande. Porque o cara, mesmo independente da infantilização ou não, a pessoa tem o direito de fazer o que ela achar que ela Sim, ela deve tem. fazer, né? Isso é dela. E segundo, o que ele estava fazendo para as pessoas da família dele. Ele não estava fazendo isso publicamente, ele não estava fazendo isso num lugar onde as pessoas estavam ali, ele não era uma afronta a ninguém. Era um gosto dele para comemorar uma coisa das pessoas que estavam junto dele. É diferente, é muito diferente. É diferente de um cara vestir uma camisa dizendo o povo armado jamais será escravizado e ir para um shopping. É totalmente diferente. Entende? Eu acho que a gente não pode nunca colocar isso na mesa, porque assim, o que acontece? As pessoas vêm falando assim de polarização. Não é polarização. Não existe isso. Existe pessoas que pensam diferente, sim. Agora, não é o mesmo peso e a mesma medida. Não é. As pessoas que são contra, elas estão, muita maioria delas, né? As pessoas que são a favor ou são contra, A ou B, isso não quer dizer a favor ou contra, mas elas estão armadas. Então não é só isso. O cara entrou dentro de uma festa privada, num lugar que era totalmente afastado. E o cara não estava fazendo isso para afrontar ninguém. Era o gosto dele. Então, assim, em que lugar que a gente está que uma pessoa não pode fazer o gosto dela? Independente, podia ter sido um bolsonarista. Se ele estivesse fazendo nessas condições para as pessoas que ele convidou, que conheciam ele, que sabiam das vontades dele, entendeu? Agora, eu não acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba colocando como se fosse uma coisa, ele também não tinha nada que ter feito a festa, ele podia fazer sim, era direito dele, Não foi isso que eu né? quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só coloquei o contraponto porque eu acho um absurdo também, mesmo que privadamente, né? Privadamente as pessoas têm atitudes moralmente discutíveis, espiritualmente condenáveis e assim por diante, e a gente fala dessas pessoas com a mesma propriedade, mesmo elas estando decidindo sobre sua vida pessoal, sobre o seu desenvolvimento, etc. e tal, a gente está comentando sobre um aspecto. Eu acho que nenhuma atitude, qualquer que seja, justifica você atirar numa outra pessoa. Isso, para mim, é crime, e além de crime, tem a carga espiritual, etc. e tal. Esse é um assunto. O outro assunto que me indigna de talvez com com o mesmo peso, é isso. É óbvio que cada um de nós tem o direito. Você tem o direito de trair seu marido, e ninguém tem nada a ver com isso. É uma decisão sua. E eu posso comentar sobre a sua atitude, sendo seu amigo, sendo uma pessoa próxima, eu posso dizer, Cláudia, tá um pouco muito, né? Você não acha que deve dar uma maneirada? Não é bem por aí. Olha, você está ultrapassando a linha, entende? A responsabilidade nossa, um com o outro, sendo amigo, sendo próximo ou não, é de cuidar um do outro, eu acho. O absurdo é esse. Para mim, o absurdo é esse. Aliás, tem 25 absurdos no mesmo ato. Uma pessoa andar armada, uma pessoa sair de casa para ir provocar alguém, uma pessoa que contratou um espaço, que pagou por aquilo, tem o direito de usar aquilo durante um determinado tempo. Se ela não infringiu nenhuma regra, ela pode fazer o que ela quiser. Então, quem é a outra pessoa, né?
é a mesma coisa. Você está dando uma festa dentro da sua casa. Por que o vizinho tem que vir apontar o dedo para você, porque você está fazendo barulho, se você está cumprindo a regra? Não tem direito, né? Falando da legislação, ele não tem direito. Mas é igualmente absurdo, né? Por exemplo, se você mora do lado do hospital, você já sabe que você não pode fazer barulho. Que existe uma certa... Além da lei, existe uma boa camaradagem ali que você deveria preservar em respeito aos doentes e tal. Não estou colocando tudo no mesmo peso. Mas para mim é absurdo igual, né? Uma pessoa andar armada, uma pessoa ir para casa, não respeitar o pedido de uma esposa, o cuidado com a sua família, né? Tudo isso é absurdo. Agora, Porque, na verdade, o cara estava procurando isso. Ele não estava interessado, entendeu? Era outra, ele estava indo buscar. Aí, esse é o ponto que eu tô colocando, que assim, às vezes as pessoas colocam, eu acho um absurdo o cara fazer uma festa do PT. Ok. Agora, não é um absurdo tão grande quanto um cara entrar armado e sair matando porque o cara fez uma festa do PT. Né? Então, isso para mim são pesos muito diferentes. Existe uma, né, isso aí que tem que ser, né, pontuada, assim, evidenciada nesse sentido. Não estou falando que é errado ou que a pessoa não tenha agido de uma forma. Ele pode fazer o que ele achar que ele tem que fazer, como você disse, dentro daquilo que ele colocou. Eu aluguei um espaço, eu tenho direito, desde que eu esteja agindo de acordo com a lei, né? Mas é complicado, porque senão dá a impressão que, não, é ridículo fazer uma festa do PT como é ridículo. Não, é diferente. São coisas bem diferentes. Cláudia, você sabe que, a Carla quer falar. sem querer polemizar, mas já polemizando, né? Para mim, essa história me lembra, fazendo um paralelo, me lembra aquele argumento que algumas pessoas usam quando uma mulher sai na rua com roupas curtas e acontece alguma coisa, e aí falam assim, olha, ela foi estuprada porque ela pediu. Também ela procurou. pediu, olha a roupa que ela saiu, olha o horário que ela saiu, olha onde é que ela foi. Nossa, ela tá anestesiada. Acaba virando... Ela tá anestesiada. Para que ela tá anestesiada? Tá inconsciente, tá permitindo. É isso, é sobre isso mesmo, exatamente. Exato, parece, sabe um paralelo? E aí as pessoas culpam a vítima. Mas por que ele fez a festa? Porque ele quis, ele estava num espaço que era restrito para as pessoas... Cara, e outra, esse cara tinha todo o motivo do mundo para fazer essa festa porque ele é tesoureiro do PT. Ele está ligado, ele faz parte do balacobaco. Pô, se um cara que está no partido, que representa o partido, trabalha nele, não pode fazer uma festa sobre isso, cara, quem é que pode? Então, sei lá, é um direito dele. A gente pode até achar isso mais ou menos legal dentro das circunstâncias que nós estamos, né? A gente sabe que a gente tem medo até de sair com camisa de torcida de clube. Você corre o risco de ser espancado por aí. A realidade é essa. E nessa situação que nós estamos, eu acho que logo, logo, eu vou ter até medo de sair de camisa vermelha na rua. Independente de qual... Embora todo mundo saiba, né, qual é o meu posicionamento político, mas, sabe, porque a gente tem medo. Tudo bem, vamos tentar evitar, mas a chegar ao ponto de você não poder fazer uma festa particular porque você tem medo que alguém entre lá e te mate, cara, isso é o cúmulo. Porque, na verdade, sabe qual é o lance para mim? O recado que eles estão passando é basicamente o seguinte, olha o que vocês estão fazendo aí. Porque dependendo do posicionamento político que você assumir perante os outros, nós vamos ter o direito de pegar e te matar. Porque nós estamos aqui para intimidar mesmo. Sabe? Para falar assim, ó, quem manda nesse negócio é a gente, e acabou. Sabe? Agora a gente tem duas alternativas, ou a gente se cala e deixa os caras mandar, ou a gente... Porque a hora que o negócio, os comícios, as passeatas começarem para valer, como é que vai ser? Vamos ter tiroteio? Já teve bomba, teve jogar veneno, essas Sim. Coisas todas. Para Carla entrar, Carla, um comentário rápido aqui. Outro paralelo, o Flávio fez um da moça saindo, né? Mas outro paralelo, a mesma coisa que a gente
nós espíritas íamos na frente de uma igreja evangélica e falar, aqui é Kardec, e picar tiro para dentro, né? Mas, Carla... Como é que é o símbolo? Vamos fazer o K de Kardec aqui. Vocês estavam falando no início do espiritualmente, né? Eu acredito que essas forças do mal, que a gente achava que estava atrapalhando, né? Eles estão reencarnados, né? Os umbrais foram esvaziados, né? As regiões do mal, eles tiveram essa oportunidade de reencarnar, se melhorar. Mas é muito difícil quando você chega aqui, você esquece o que você quis, né? E outros não querem mudar. Então, o que a gente vê? Eles querem prevalecer a força, né? O domínio, né? Que é o poder. Depois que a pessoa conquista os seus bens materiais e o dinheiro, ela vai atrás de poder. Porque é uma ansiedade que tem de querer ser maior que o outro e que o poder prevaleça. O que aconteceu na festa, eu acredito que é uma briga que já vem há anos. Ali foi só a gota d'água. Porque, gente, foi muito premeditado. Né? Foi muito premeditado, foi elaborado, né? Foi um crime elaborado. A pessoa é perversa, é muito ódio, porque escolheu uma data, né, de comemoração, né, para poder fazer aquilo. Poderia ter, já queria matar o homem, tivesse matado antes, né, ou em outro lugar. Mas a gente vê que foi uma coisa assim para chamar a atenção mesmo. E espiritualmente, por que isso acontece, né? A gente já falou isso, por causa do nosso livre-arbítrio. Né? Hoje, a gente não pode falar que a gente não sabe das coisas. A gente sabe. E, principalmente, essas mentes perversas, eles são inteligentes, eles não são burros. Porque quando a gente fala de espírito inferior, a gente acha que eles são tudo bobinho, né? Tudo burro. Eles são extremamente inteligentes. Eles são muito bem organizados. E o crime, ele é muito organizado. Né? E eles têm uma organização e uma vontade que, muitas vezes, quem quer fazer o bem não tem. Às vezes, quem quer fazer o bem, às vezes, tem preguiça. Escolhe o dia, o horário, o local. Só que quem é ruim não escolhe, ele é determinado, ele vai lá, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele não mede esforços para fazer o mal. Quando esse espírito mudar, quando ele tiver consciência, tiver que reparar o que ele fez, talvez ele evolua até mais rápido do que a gente se coloca numa zona confortável, entendeu? Porque, assim, às vezes a gente se acha bonzinho, mas a gente fica numa zona de conforto. O que a maioria das pessoas pensam? Ah, eu já sou bom, eu nasci bom, eu não tenho essa perversão, eu não sou cruel, eu não preciso melhorar, preciso mudar, tá bom. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu tenho bons pensamentos, eu faço minhas orações, então tá bom. Né? E assim, não é assim. A gente está aqui para reparar o passado. A gente fez muita maldade. A gente é egresso de muita perversão. Então, a gente tem que vigiar muito os pensamentos. Tem que pensar muito bem, alimentar o bem e ajudar os espíritos superiores, que também estão trabalhando. Porque o que acontece? Nesse envolvimento todo que a gente vê espiritual, por que aconteceu? Algum motivo para acontecer. O outro lado também deu brecha para que aquilo acontecesse. Né? Alguma coisa tem por trás de tudo isso para que a coisa não deixasse não tivesse um livramento, né? Que a gente fala, um livramento. Porque acontece livramentos com a gente, como a Cláudia falou de merecimento, a gente estava falando de merecimento, às vezes você tem vários livramentos que a gente não sabe. Né, trazendo o palavreado dos nossos amigos evangélicos, que eles falam dos livramentos. Por que não houve um livramento ali? Provavelmente a outra parte também estava em conexão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento como se a gente tivesse a flor da pele, tudo explode.
tudo. A gente surta por qualquer coisa. Eu tô falando da gente, tá? Tô falando de... A gente viu o Roberto Carlos surtando, né? O pessoal também é outra polêmica que estão falando aí. Porque a gente tá à flor da pele. As nossas emoções, elas não estão alfabetizadas. Não sei se é a palavra certa para dizer, mas assim, nós somos analfabetos de emoções. Nós ainda não dominamos as nossas emoções e as nossas sensações. Estamos começando a pensar sobre isso. Isso é pauta de educação agora, o socioemocional. Eu acho que é uma maravilha, assim, se for colocado em prática tudo que eu estou vendo aqui, que eu estou estudando, a gente vai ter um futuro bem melhor. Então, gente, a gente tem que estar aprendendo agora, desde a infância, a socializar, a dominar as emoções. Raiva, medo, tristeza, nojo, todas essas coisas estão sendo colocadas agora para as crianças de 2 anos. Por que estão pensando nisso agora? Porque estão vendo que a sociedade está muito à flor da pele e que precisa fazer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo essas coisas que a gente não sabe dominar ainda, porque o nosso domínio é através da força, outros espíritos, outras pessoas estão trabalhando para que no futuro isso não aconteça. Né? Mas a gente está bipolar, sim. A gente está bipolar. Né? E assim, eu falo por mim. Semana passada, minha irmã voltou. Aí o vizinho voltou a fazer bagunça, barulho, porque eu acho que ele fica com medo. Aí a semana passada começou as aulas, ele colocou o som alto. E aí começou um dia, 2 dias, no terceiro dia eu fui lá. Chamei ele e falei assim, olha, eu não estou conseguindo assistir televisão na minha casa. Dá para você abaixar o som? Aí ele olhou para mim e falou assim, você está sendo muito mal educada comigo. Olha só, a pessoa fazendo coisa errada e eu estou sendo mal educada. 2 horas da tarde, um dia de semana. Aí eu falei para ele assim, eu precisava vir aqui falar. Aí ele surtou. Ele só não me bateu porque a gente estava na rua, na frente de um monte de gente. Porque ele bate na mulher dele. E aí ele ficou muito nervoso e falou para mim, se você não está satisfeita, chama a polícia. Eu falei, você vai se ver comigo. E aí eu falei, graças a Deus que eu não sou homem, porque se eu fosse homem, ele ia tomar uma surra naquele momento. Porque eu fiquei com tanta raiva dele, com tanta raiva que eu tive que sair de perto de casa, eu subi, fui, sabe, sair, andei um tempo para espairecer a minha mente. Aí, quando eu voltei, todo mundo ficou preocupado, falando, cara, você não devia ir lá falar com ele, você sabe que é uma pessoa agressiva, que isso, que aquilo, que ele vai piorar, que não sei o quê, porque da outra vez que eu conversei com ele, ele piorou, né? E eu falei para ele, você piorou seu comportamento. Aí eu voltei, ele tinha baixado o som. Aí, quando ele me vê, ele fica falando assim, hoje a polícia vai vir aqui, fica soltando piada, sabe? Mas eu não me importo, eu falo assim, ele fala com as paredes. Porque, o que eu fiz? A minha irmã morre de medo dele, ela não pode nem ouvir a voz dele, que ela tem estresse pós-traumático. Falei, vamos fazer oração. A gente vinha fazer oração todo dia, sentava, conversava um pouco para ela acalmar. E aí, quando coloca a música, volta toda aquela coisa ruim, né? E eu falei, você precisa perdoar, a gente precisa esquecer, e a gente precisa fazer um círculo de luz na nossa casa e pedir a Deus para nos auxiliar. Aí eu falei, gente, a gente faz oração. A gente vai no centro, a gente ouve palestra, a gente conversa coisas boas. A gente fica assim. Eu tive vontade de bater nele, ainda bem que eu não sou homem. Porque ele surtou, eu só não surtei porque eu sou mulher, porque se eu fosse homem, ele tinha apanhado. Se olhar para a cara dele, assim, dá vontade de bater nele, querendo até agora o jeito que ele me olhou. E aí eu falei assim, agora imagina uma pessoa que fala palavrão o dia todo, que xinga todo mundo, que se acha dono do mundo, que bate na esposa, que agride os filhos. O que essa pessoa não faz? O que ela não pensa? Quais são as reações dela? Né? O que ele fica maquinando ali o dia todo? Então, assim, é muito difícil. A gente vê aí
né? É muito difícil, a gente tenta manter um padrão, mas para cair é muito rápido. Agora, imagina duas forças aí que a gente está vendo no Brasil, que estão brigando, que estão alimentando ódio. Eu não estou falando do partido, estou falando das pessoas que estão se alimentando de ódio. Essa pessoa que a Cláudia falou que comprou a camiseta, saiu com a camiseta. O que acontece no momento de briga? O que elas vão fazer? Ali vai ser um duelo, uma briga. E o duelo, como no tempo antigo, não é um duelo mental, como a gente pensa hoje. É um duelo de armas mesmo, de ver quem que vai morrer. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, gente. É muito difícil. E, infelizmente, vai demorar a passar. Vai demorar. Talvez a gente nem consiga ver uma melhora. Vai melhorar? Vai. Estamos em transição? Estamos. Está tudo sendo colocado para fora? Está. Não só o mundo mostra como estamos aqui dentro. Né? O que está aqui dentro da minha cabeça, o que está aqui dentro do meu coração. Né? E assim, eu peço muito a Deus vigilância, porque nesses momentos é que a gente vê como que nós somos e onde nós estamos em termos de evolução. Por isso que eu falo, enquanto está tudo bem, está tudo calminho, está tudo tranquilo, eu me acho de um jeito, a minha vaidade fala, não, eu sou uma pessoa boa. Mas é nesses momentos que a gente passa não sei nem o que falar, mas assim, alguns momentos que nos mostram como que nós somos. Eu vejo pessoas que perdem a razão quando fala de política, né? Outras que perdem a razão quando fala de futebol. Meu sobrinho fez a festa do Santos de futebol, foi tudo bem, todo mundo, tinha pessoas que torciam para vários times, não houve briga, todo mundo cantou parabéns, todo mundo riu, teve as piadinhas normal, porque as pessoas que estavam ali envolvidas eram pessoas educadas e que sabem se respeitar, né? Mas poderia ter ido pessoas, dependendo se ele também não fosse uma pessoa que respeitasse o outro time, vivesse brigando, xingando, fazendo piada de mau gosto, provavelmente a festa dele também não seria boa, atrairiam pessoas daquela forma também, né? E talvez não acabaria bem. Então, assim, a gente tem que olhar como que a gente anda na sociedade, né? Porque nesses momentos de provação, como o Flávio falou, que eu não sei se é provação ou se é expiação, né? Porque tem coisa que é muito sofrido e é muito fechado, então a gente vê que não tem melhora. Nesses momentos, a gente eu até perco assim, a linha de raciocínio, sabe? É que a gente percebe o que a gente já construiu em termos de humanidade, que nós já construímos. Então, a gente vê que a gente ainda está muito rude ainda em termos de construção, né? E aí a gente vai ver muita coisa ainda, vai acontecer muita coisa ainda, né? Que eles pedem para a gente é vigilância, porque a gente vai passar por momentos muito, muito ruins ainda, em todos os setores, né? Da fome, né? Da educação, né? Da saúde, né? A gente ainda tem uma porção de coisas que a gente percebe que é muito precário, né? Que a gente tem muita carência de humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente boa aí lutando, gente. Tem muita gente que está agindo assim na sutileza que a gente não está percebendo, porque não é falado, né? Não é colocado para a gente. Então, tem muita coisa legal acontecendo também.